E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos imaginar a seguinte situação. Você acabou de comprar o seu joguinho de terror com seu dinheiro suado. Você chegou na sua casa, fechou as cortinas, apagou todas as luzes, colocou o seu fone de ouvido e se sentou para jogar. Seu coração acelera, as mãos suam, você literalmente passa mal. E no dia seguinte você pega e volta para jogar de novo. Mas por que a gente faz isso? Isso não faz muito sentido, né? Porque a gente evita a dor ao máximo na vida real. A gente não pula de um prédio ou fica à procura de um assassino. Mas em um jogo, a gente tá literalmente pagando para isso. E não é só eu nessa questão. São milhões de pessoas, é todo Halloween, é todo lançamento de um jogo de terror que tá hypado. A gente sempre tá lá na fila esperando para comprar, sabendo que a gente vai sofrer um pouco com o terror. O que é que a gente tem no nosso cérebro que faz a gente gostar tanto de sentir medo? Mas para compreendermos um pouco melhor essa questão, a gente precisa primeiro entender o que o medo faz com você. Então bora lá e vamos entender agora por que você gosta de sofrer. Beleza, vamos supor então que você tá jogando aquele seu jogo de terror favorito, você entrou naquele quarto escuro e escutou um som atrás de você. Nesse exato momento, o seu corpo acaba entrando em um estado de emergência. E tudo isso acontece muito rápido, porque você não decidiu e nem pensou, agora eu quero que meu coração acelere, ou agora eu quero pular da cadeira. O seu cérebro primitivo, a amígdala, ela vê aquela ameaça e já aciona o botão de pânico. Essa é a resposta que a gente chama de fight or flight. O seu corpo tá literalmente já entrando em modo de sobrevivência. E é engraçado pensar nisso, porque a sua amígdala, ela não entende que aquilo tudo é só um jogo. Ela vê a ameaça e ela reage. Já aquela parte racional do seu cérebro, o pré-córtex frontal, ele sim já tá entendendo que aquilo que você tá vendo na sua tela realmente é um jogo. Mas essa batalha interna é o que dá a experiência de um jogo de terror. Você sabe que tá seguro, mas ao mesmo tempo você tá sentindo muito medo. E isso é a fundação de tudo. Mas não para por aí, porque o seu cérebro, quando ele já tá nesse estado de alerta, ele acaba liberando um coquetel de hormônios pra você. E cada um deles faz algo muito específico. Primeiro, a gente tem a adrenalina. Essa é a responsável por fazer o seu coração acelerar, suas mãos tremerem, você suar frio. Ela é a pura energia da emergência. Em segundo vem o cortisol, ou conhecido como o hormônio do estresse. Ele te mantém em um estado de alerta e hipervigilante. E é por isso então que depois de jogar algo de terror, quando você escuta qualquer barulhinho na sua casa, você quase tem um ataque cardíaco. Porque mesmo depois de você ter parado de jogar, o seu cortisol ainda tá alto. E o terceiro, e que para muitos de vocês não vai fazer muito sentido, é a dopamina, a famosa molécula do prazer. Espera, prazer? No meio do terror? Exatamente. Porque tem um momento muito específico no terror que é onde muda tudo, que é exatamente quando a ameaça passa. É aquele segundo que você percebe que você sobreviveu. Nesse momento, o seu cérebro libera uma onda de dopamina e endorfina. É alívio, é euforia, é puro prazer. E quanto maior é o medo, maior é o prazer. E é aqui que tá o truque que faz você sempre voltar. Porque agora o seu cérebro ele aprendeu um padrão, que é o medo virando alívio e o alívio virando prazer. E é lógico que ele vai querer repetir isso. É igual quando você fecha aquele jogo e você diz que nunca mais vai encostar nele e por algum motivo 3 dias depois você tá jogando ele de novo. É puramente biologia, o seu cérebro viciou nesse ciclo de medo e prazer. Tem um nome pra essa coisa, se chama benign masochism. É a ideia de que a gente gosta daquelas experiências negativas, mas somente quando elas são seguras. A pimenta, ela é ardida, mas por algum motivo é muito gostoso comer algo com pimenta. A montanha-russa, para algumas pessoas, ela é aterrorizante, mas você tá ali preso naquele carrinho, então é divertido. Consumir algo de terror é apavorante, mas você pode simplesmente pausar, desligar e ir embora. Então, de alguma certa forma, se torna prazeroso. A gente pode até entrar numa camada um pouquinho mais profunda, que seria analisar a vida real. Porque a vida real é um pouco caótica. Você pode, a qualquer segundo, perder seu emprego, perder alguém que ama, ficar doente, morrer. Você não tem controle de nada. Mas num jogo de terror, você pode controlar tudo isso. Você pode pausar, salvá-lo e depois desliga ele e vai embora. O monstro ali, ele é assustador, mas somente quando você tá tentando enfrentá-lo. E enfrentar os seus medos num ambiente onde você tem poder é quase uma forma de treino. Você pode pensar, tipo, poxa, eu consegui sobreviver ao Pyramid Head, consegui sobreviver ao Xenomorph. Talvez eu consiga sobreviver essa segunda-feira também. Mas ainda falta uma pergunta. Por que existe tanta gente que ama terror e outras pessoas que simplesmente não conseguem jogar de forma alguma?
Bem, tudo começa com o psicólogo Marvin Zuckerman. Ele estudou sobre isso por décadas, e ele chegou na conclusão de que nós possuímos um tal de termostato. Ele também nomeou esse termostato de Sensation Seeking, e eu acabei vendo isso na prática. Dois amigos meus jogaram o mesmo jogo, o remake do Silent Hill 2. O primeiro amigo, ele tava completamente radiante, ele tava super animado enquanto ele jogava o remake do Silent Hill 2. Já esse meu segundo amigo, ele era o completo oposto. Pra ele, a sensação era muito cruel, era muito pesado pra ele. E você pode reparar, é o mesmo jogo e ambos reagiram de uma forma completamente oposta. Mas por quê? Porque eles têm termostatos diferentes. Vamos imaginar um termostato em que ele mede o quanto de estímulo você precisa para estar satisfeito com uma certa coisa. Voltando ao exemplo dos meus dois amigos, o primeiro ele necessitaria de muito mais estímulo do que o segundo para poder sentir algum tipo de pavor, se sentir aterrorizado enquanto jogava o remake. Não é só porque um precisa de mais estímulo, quer dizer que o outro não seja tão corajoso quanto o primeiro. E mesmo entre as pessoas que curtem jogos de terror, existem tipos de jogos de terror, e isso também é ciência. Se você gosta de Resident Evil, é porque provavelmente você gosta de ter esse poder de lutar contra os seus inimigos. Ok, tem um pouco de tensão aqui e ali, tem um pouco de sustos, mas no final você tem uma arma, dá pra você vencer os seus inimigos. Já pelo lado oposto, nós temos jogos como Amnesia ou Outlast, em que você não possui nenhuma arma, você não tem métodos de defesa. O máximo que você pode fazer é correr e se esconder. Esse tipo de jogo ele acaba criando aquele medo mais primitivo, aquele que eu citei mais cedo sobre a amígdala. O seu cérebro primitivo, a amígdala, ela vê aquela ameaça e já aciona o botão de pânico. E obviamente quando você consegue escapar, o alívio é muito maior. E também temos jogos como Silent Hill ou Soma, em que ele deixa você completamente desconfortável enquanto você joga. O medo, ele não vem somente dos monstros que estão ali escondidos nos cantos. Ele também vem das questões em que ele levanta durante a sua gameplay. É o tipo de terror que mexe com a sua cabeça, deixa você pensando sobre ele por dias. É quase como um terror existencial. Então quando alguém te pergunta: por que você gosta tanto de jogos de terror? A resposta não é tão simples assim. Eu posso gostar do Silent Hill por motivos completamente diferentes do porquê você gosta de Resident Evil, por exemplo. A gente está procurando formas diferentes de medo. E às vezes a gente joga não somente pela procura da adrenalina, às vezes a gente joga só para sentir algo. Se a gente quiser um pouquinho mais longe nesses conceitos, a gente pode pensar em Aristóteles na Grécia Antiga. Ele possui um conceito chamado catarse. É a ideia de que a gente gosta de assistir tragédias, dramas, somente para poder purgar as emoções, para poder liberar o que está reprimido na gente. A gente reprime o medo, a ansiedade, a raiva. A gente não pode só chegar e gritar com o nosso chefe, chorar numa reunião. Mas em um jogo de terror, você pode gritar, você pode chorar, você pode sentir tudo aquilo que estava reprimido dentro de si. E no final das contas, acaba deixando você sentindo um pouco mais leve. E eu sei que é um pouco estranho pensar nessa questão de sentir alívio enquanto você joga algo de terror. Às vezes a gente não joga algo de terror apenas para sentir o conforto. A gente precisa sentir algo de uma forma mais intensa. E o jogo de terror te proporciona isso de uma maneira mais segura. Então quando você pega pra jogar algo de terror em um dia ruim, não é uma forma de escapismo, é pura catarse. Você tá liberando o que tava preso e saindo do outro lado um pouco mais inteiro. Ok, até aqui a gente falou mais ou menos como é que o medo funciona. Mas nem todo tipo de medo é igual, porque tem uma grande diferença entre um susto e o suspense. E agora a gente vai então dar uma olhada nos tipos de medo que esses jogos usam, e como que cada um funciona no seu cérebro. Primeiro a gente tem o jumpscare. Esse é o mais básico de todos, é o mais primitivo. O jumpscare, ele não precisa de um contexto, ele não precisa de história. Ele é puro reflexo, porque ele segue uma certa combinação, que é barulho alto, mais movimentação súbita, resultando em você tomar o seu susto. E também uma maneira fácil de você preparar uma cena de jumpscare é você aos poucos ir tirando a trilha sonora do seu filme ou do seu jogo, e aos poucos você vai baixando esse volume, vai baixando até o ponto que não tem mais nada tocando e fica só eu e a minha voz dentro desse vídeo. Mas eu não vou fazer isso porque é muito barato arrancar essa forma de susto. A questão do jumpscare é que ela... Ok, talvez eu tenha mentido.
Mas eu aposto que você deve ter pulado, mesmo eu criando todo esse cenário onde não faria. Porque o jumpscare, ele não negocia com a parte racional. Ele é o que nós podemos chamar de fast food do terror. Ele é rápido, eficaz, mas não dura muito. Depois de 5 segundos que você tomou esse susto, você esquece que já passou. Em segundo, a gente tem o suspense. Ele é um pouco mais sofisticado que o jumpscare, porque o suspense não é sobre o que vai acontecer, mas sim quando que acontece. E o nosso cérebro odeia ficar aguardando o momento que vai acontecer aquilo. Tanto que Alfred Hitchcock explica muito bem a questão do que é o suspense. Tem uma bomba debaixo da mesa. Ninguém sabe, ela explode. Pronto, você acabou de levar um susto ali em 10 segundos de cena. Mas vamos supor agora que todo mundo sabe que tem uma bomba debaixo da mesa. Só que agora a gente sabe que ela só vai explodir daqui a 5 minutos. Você sofre por 5 minutos até a bomba explodir. E essa é a grande diferença entre um susto barato e o próprio suspense. O jogo que a gente pode usar de exemplo para suspense é o próprio Alien Isolation. A gente passa ali a gameplay inteira esperando o Xenomorph aparecer, mas a gente só escuta o som dele andando pelos dutos, pelas salas, você sabe que ele tá dentro da nave, exceto que você não tem uma ideia de quando que ele vai aparecer. E o terceiro tipo, e o meu favorito, o terror psicológico, é aquele que te deixa desconfortável, aquele que te perturba. O terror psicológico, ele não tá ali pra ficar te assustando toda hora, mas ele fica te fazendo questões, ele fica perguntando, você é uma pessoa boa? E se tudo que você tá vendo aqui nesse jogo não for de verdade? E um grandiosíssimo exemplo para terror psicológico é o próprio Silent Hill 2. A gente começa o jogo com o James ali só chegando na cidade porque ele recebeu uma carta da sua falecida esposa. Mas conforme a gente vai jogando, a gente vai se perguntando por que ele realmente tá lá, o que ele realmente fez. Porque a gente descobre que a cidade não atrai pessoas inocentes. Essas pessoas que estão lá, elas fizeram alguma coisa, elas estão sofrendo por algum motivo. E no final, quando você descobre o que o Jamie fez, você não se sente aliviado, você se sente sujo, você se sente cúmplice daquilo. E esse é o tipo de medo que acaba ficando com você. Mesmo você fechando ali o jogo, as perguntas não vão embora. E por último, a gente tem o terror cósmico. Esse gênero ele é bem conhecido por conta do H.P. Lovecraft, né? Que ele possui contos como o chamado Cthulhu. E esse tipo de terror, ele levanta aquela ideia de que o universo ele é tão grande, ele é tão antigo, ele é tão indiferente, que acaba fazendo a humanidade se sentir somente como uma poeira no ar. Que existem coisas lá fora que são grandiosíssimas demais para a gente compreender. E caso a gente tente, a gente acaba enlouquecendo. E o Bloodborne faz isso perfeitamente. Você começa ele só caçando alguns monstros, se sentindo poderosíssimo. E conforme você vai entendendo ali a história, você compreende um pouco mais sobre o universo que você está situado. Os Great Ones, eles não ligam pra você. Eles não te amam, também não te odeiam. Você é irrelevante pra eles. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. E esse tipo de medo, ele mexe com algo mais profundo, porque a gente também tem medo disso na nossa vida real, de que no fim nada que a gente fez acabou valendo a pena. Então, a gente cobriu bastante coisa nesse vídeo, mas tudo isso, toda essa psicologia, toda essa ciência por trás, não responde a pergunta real, porque entender o como não é a mesma coisa que entender o porquê. Eu podia estar passando mais tempo falando sobre cortisol, adrenalina, sobre sensation seeking, sobre como é que funciona cada tipo de susto, como é que são os medos, mas isso não explica por que, mesmo depois de fechar o jogo, depois de jurar que nunca mais vai encostar nele, a gente abre ele de novo, porque mesmo que a gente sofra ali com os sustos, né, com toda a questão do terror e do suspense, a gente sempre volta. E essa resposta não tá exatamente na ciência, e essa resposta tá em algo mais profundo, em algo que a gente para pouco pra pensar sobre, porque terror não é exatamente sobre medo. Nesse caso, o terror é sobre se sentir vivo, porque pensa um pouco comigo. A vida moderna, ela é muito anestesiada. A gente vive num piloto automático, é sempre trabalho, casa, paga conta. É tudo muito previsível, é tudo muito morto. E no meio disso tudo, a gente não consegue mais se sentir vivo, a gente só tá existindo. Mas quando você joga algo de terror, o seu coração dispara, suas mãos suam, você fica tremendo. Você sente tudo. Você não para pra pensar naquele e-mail que você não respondeu, aquela conta que você deixou de pagar. Você tá ali presente naquele momento, violentamente consciente de que você existe.
E tem algo que é profundamente libertador nisso, porque só por alguns minutos, só por algumas horas, você não tá sobrevivendo, você tá vivendo. Quando você tá jogando e você sobrevive àquele monstro, você passa daquele puzzle impossível, quando você finalmente chega na save room, você sente algo que raramente você sente no seu cotidiano, que é o alívio genuíno, aquela vitória merecida. Eu posso estar até um pouco exagerando no que eu tô falando agora, mas aquela sensação de gratidão por estar sentado na sua cadeira, no seu quarto, por ter sobrevivido, mesmo que só num jogo, por estar aqui. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: você nunca se sente mais vivo do que quando você está perto da morte. E os jogos de terror, eles dão exatamente isso de uma forma segura. É mortalidade sem consequência. É um lembrete de que você é frágil, é vulnerável. Mas ao mesmo tempo é um lembrete de que você pode ser forte, que você é capaz. Você pode enfrentar o medo, você pode sobreviver. Então da próxima vez que você ligar para jogar o seu jogo de terror e seu coração começar a acelerar, você sentir suas mãos suando, lembre-se, você não tá buscando apenas o medo. Você tá buscando sentir, você está buscando estar vivo. E isso é lindo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever. Isso ajuda bastante no canal. E também comenta aí as suas experiências com jogos de terror, se você curte ou se você não consegue de forma alguma. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até!